Ô Vaguinha, o Inter está se livrando, e eu vou dizer se livrando. Pois é. Porque eu acho que o comportamento profissional desse jogador foi terrível. Eu tenho todas as críticas para fazer. Tá? Eu arrisco. O comportamento profissional do jogador Valência é condenável. Porque ele tem um tipo de atuação, de empenho e de disputa nas bolas que ele está jogando na seleção dele e não tem o mesmo no Internacional e até por outros clubes que ele passou. Ele tem 3, 4 momentos em 2 anos. Tá? No Inter ele só não se atrasou, ele se atrasou com conta, tudo que é zagueiro. Só não se atrasou dia 5 para pegar o salário. No Inter ele era reserva, né? Nesse momento do Inter. Ele foi titular durante o Gauchão, até foi bem e marcou gol em Clássico Grenal. Eu tô vendo muitos colorados comemorarem a saída do Ener Valencia. Eu acho que tem motivo para isso. Eu sou homem Grenal, não sou colorado, mas eu tô comemorando, eu quero esse cara longe daqui. Eu acho que o negócio é bom pro Inter, não tenho dúvida nenhuma. Mesmo o Inter não recebendo pela venda. A informação que eu trouxe hoje pela manhã, o Inter recebe nada. O Inter não vai... Vai deixar de pagar. O Inter deixará de pagar algo em torno de 2 milhões e 100 mil euros, tá? Que é o acordo feito para a liberação do jogador. Acho que tem alguma coisa aí atrasada. Pro reserva do Ricardo Martins. Mais ou menos 14 milhões de reais, né? Somando tudo, sim. Se botar premiação, alguma coisa, pode até passar desse valor. Mas isso não está contabilizado, tá? O valor que entra que deixa de gastar de imediato, bom negócio. Até o fim do contrato é 2 milhões e 100 mil euros. Acho que não dá isso, Diogo. 15 milhões, 12 por volta de 12 um pouco, 13. Talvez com mais o custo chega aí. Tá bem. Eu acho que é bom o negócio, só que eu lamento muito porque esse jogador eu depositei muita esperança nele. E ele começou muito bem, Pedro. O que o Valência jogou em 2023 contra River Plate nos 2 jogos, contra Bolívar nos 2 jogos, e vou te dizer, até contra o Fluminense ele jogou bem. Apesar de ter perdido... Ele erra os gols, mas ele tem boa participação no Rio de Janeiro. E ali ele fica marcado no segundo jogo aqui com os gols que ele perde, né? Eu tinha muita esperança nele e eu fico muito triste, porque ele se identificou com a torcida. O Ener era um cara que usava o boné. O Inter usou isso, né? Fez uma festa bonita pra ele. Gigantinho. O Inter fez uma chegada de superstar. Então assim, é uma contratação de nome, de peso. Eu acompanhava o Valência antes, sabia que ele era um bom jogador, mas ele perdeu muito da qualidade dele. Acho que o 2024 dele, quando começa com aquela lesão no pé dele, sofrida no Grenal, no aquecimento do Grenal, e depois no Grenal, o Bustos pega ele no aquecimento, depois no jogo ele sofre uma pancada no pé, ele nunca consegue recuperar a melhor forma, o 24 dele não existe, ele não vai bem. E esse ano que se tinha uma esperança, ele até dá algum sinal ali no Gauchão. O gol do Grenal é dele. Mas não joga bem, assim, não não consegue jogar. E por último tava com muita dificuldade até para ter domínio técnico, domínio de bola. Tava claro que a cabeça dele não tava aqui. O corpo tava aqui, e a cabeça tava no outro lugar. Que eu comemorei muito. Ontem a gente tava na transmissão aqui do jogo com a Bolívia, do Brasil-Bolívia, Pedro. E aí tu via ali no outro monitor o Valência causando a expulsão do Otamendi. Ele arrancou, o Otamendi não conseguiu buscar ele, teve que fazer uma falta, foi expulso, que era chance, claro, e manifesta de gol. Aí depois ele faz o gol. É outro jogador completamente diferente. Sim, mas por quê, cara? Pois é, e aí é o que eu quero chegar, Pedro. Foi um dos grandes fracassos. Dia 5 ele tava lá, né? Claro. Não, mas deixa eu defender o jogador aqui também. Se ele... Poxa, ele foi colocar... É um jogador que veio... Sabe, foi anunciado da forma que foi no Gigantinho, tá? Poxa, ele chegou como superstar. Aí... ele sofre cobranças fortíssimas após o jogo contra o Fluminense. Inclusive ameaças informações assim mais de perto, de bastidor. Sim. O Valência era um cara que frequentava restaurantes aqui em Porto Alegre. As filhas dele, não sei se ele tirou, mas frequentavam a Sojipa, sabe? Sim, isso teve um período teve assim até que ele... episódios piores que esse, né? Não, teve. Terríveis, assim. Teve, assim. E ele ficou mal. O torcedor entrou pra dar um soco no cara. Então, e aí o que acontece no ano seguinte? A direção vai lá e busca um outro jogador de peso e coloca do lado dele. Vende pra ele que é o parceiro de ataque, só que quando ele se machuca, perde espaço... E o Borré se firma no ano passado como titular e o Valência amarga o banco de reservas. Então,
ele deveria honrar a camisa do Inter, suar claro que deveria, mas eu entendo também o lado dele de ter perdido esse brilho por jogar com a camisa do Internacional. Como eu estou dizendo assim, tecnicamente, ele foi um dos grandes fracassos da história do Inter, porque o torcedor do Inter, ele não vai se lembrar do Valência, do gol contra o River, que tá bem, o gol é importante, mas puxa, é um jogo só, o Bolívar não é o Manchester City. Ele vai ficar lembrado como um cara que foi trazido, a direção lotou o Gigantinho para fazer uma grande apresentação, para ser a estrela da companhia de um grande time, e que na hora de dizer o sim no sonho de ir para a final da Libertadores, ele fracassou rotundamente, com gols inacreditáveis que ele perdeu, 2 no mínimo, que um jogador do tamanho dele não devesse perder. Se a gente botar a expectativa... Ele eternamente será lembrado para isso, eternamente. Ninguém fala do gol. Vai lembrar aquele gol contra o Fluminense. Alguns dias atrás eu lembrei uma figura histórica, que o Carlito... Agora esqueci o nome. Carlito Kiss. Viu como eu sou importante Carlos aqui? Viu? Pra lembrar... Tu quer me mandar embora? Pra lembrar se eu não tivesse aqui, tu ia ficar Carlito e ninguém tinha ajudado. Não tem nada a ver com isso aí, Pedro. Não, peraí. Só um pouquinho. Custou na época uma fortuna. E foi... É que já faz tanto tempo, eu quero até lembrar os jogos. 1980, olha, já faz 400 e poucos anos, tá? Foi um dos maiores fracassos, um dos maiores investimentos do Grêmio naquele momento, claro, no dinheiro daquele momento. E o cara não conseguiu jogar, ele não jogou absolutamente nada. Ele era o grande nome da seleção do Paraguai. Só que esse rapaz tentou jogar. Eu não vejo tentativa do Valência. O Vaguinha trouxe dificuldades. Quem não tem dificuldade na sua atividade profissional? Quem não tem? Quantas vezes você já foi xingado? Eu sou todo dia. Com razão. E todas as vezes eles tinham razão. Todas as vezes tinham razão. E tu vem aqui, tu trabalha. E o Valência tem um comportamento na seleção e um no Internacional. Se ele jogar mal no Internacional, porque o Internacional tem menos time, bota, desculpa o que tu quiser. Tá, tudo bem. Ele jogou mal, ele tentou, se esforçou, ele digamos assim, teve a dignidade, tá, de entender que ele está recebendo o pagamento do seu patrão, que no caso é o clube, tá? Agora, não é isso. Aí diz o jogo, tá aqui o jogo dizendo, ele viu o jogo ontem. Se a gente quiser fazer uma avaliação no ponto do fracasso, eu acho que é possível. Não, tecnicamente, sim. Da decepção, todo mundo elogiou da dificuldade do time. Era um cara que isso é outra história. Agora tem uma coisa que a gente precisa pensar e que eu acho que tem um pouco a ver com o nosso momento. E aí a gente pode ampliar isso para o futebol brasileiro e para o futebol aqui no Rio Grande do Sul. Um jogador, pegando os números, eu não sei o contrato dele, mas é um jogador de 60 milhões de reais o contrato. 60 milhões de reais. É 10% do... Então, esse é um ponto, César, do só valor. Só raciocínio, desculpa, Munari. E é nesse aspecto. 10% do faturamento do clube. Nós já não conseguimos ter certeza absoluta sobre o rendimento de um jogador que o contrato é de 60 milhões. E isso... precisa de alguma maneira fazer parte do nosso raciocínio. Precisa ganhar um título, né? Mas eu acho que um ponto. Esse jogador desse valor, ele precisa entregar um título. Ele precisa colocar em determinado momento alguma relação com o risco do negócio. 60 milhões, Munari, se tu quiser pegar, por exemplo, pegando por vários jogadores não, de alguma maneira não conseguiram... como se faria isso, César? O debate é bom. O debate é bom. Se tivesse um contrato desse tamanho, ele não vinha pra cá. Assim, ele não vinha pra Porto Alegre. E se a bola se o cabeceio dele contra o Fluminense entra? Aí tu pagou o cara. Não, se o chute dele entra, se o outro gol que ele perdeu entra. Mas tu não tem como saber se ele... Mas tu não tem como saber se ele faz o gol. Mas ele fez os gols ele fez os gols que levaram o Inter das oitavas para as quartas, das quartas para cima. Mas eu não considero... Ele fez a obrigação, rapaz. Eu não considero... eu concordo contigo, Pedro. Eu não condeno ele. O que o César está propondo é o seguinte... quando tu for contratar um jogador... Tu vai lá, o contrato dele, ele ganha 1,5 milhão por mês, vezes 36, porque é 3 anos de contrato. Não. O jogador custa 60 milhões.
Hoje, qual é o jogador que vai te dar retorno? Eu não condeno, desculpa, eu não condeno ele pelo gol que ele errou contra o Fluminense. Nem eu. Eu não condeno. Eu não condeno pelos 3 gols que ele errou. Não é isso. Ele tentou isso fazer. Aí eu concordo contigo. O que eu tô dizendo é o seguinte, eu não posso ter dúvida se o jogador vai ter vontade de não jogar aqui um contrato de 60 milhões. Mas ninguém tinha dúvida quando ele foi contratado. Quando ele foi, mas depois tu teve. Pois é, mas o Grêmio contratou agora o William, com um contrato até o final do outro ano, que tem 37 anos, contratou o Marcos Rocha com um contrato até o final do ano. Tu tem essa garantia de que daqui a pouco essa garantia que nós queremos. E tu vai ter que pagar um contrato bom. Não é esta garantia que nós queremos. Nós queremos a garantia de que o profissional tenha todo o sacrifício possível e todo o interesse em acertar o mais possível que tiver no jogo. O Grêmio tem 30 contratações parecidas com essa. O que eu tô querendo dizer é que hoje o nível de dinheiro que tu tá colocando pro risco, ele aumentou muito. Sim, mas ficou muito mais caro. O mercado enlouqueceu. Situações de risco. Mas aí tem um ponto. O Bonari quer dizer uma coisa que vocês não deixam ele falar. É que eu acho que tem um ponto que tá na raiz disso tudo, que é o seguinte: o Inter contrata o Valencia com esse contrato aí, que o César tá citando, e o Inter 6 meses depois contrata o Borré para jogar com o Valencia. Dentro de uma ideia que os 2 maiores salários do Inter passam a ser Borré e Valencia. Em janeiro de 2024, porque o Inter tinha um treinador que jogava com 2 atacantes, então precisava ter 2 atacantes de elite. Aí é por isso que eu acho que quando se troca treinador, se tem que pensar muito no caminho que vai se seguir. Porque quando o Inter demite o Cudê pelos maus resultados, o Inter busca um treinador que joga com um atacante. Não é esse o assunto, cara. Não, mas é esse o assunto, sim. Não, tá ligado. Esse o assunto. O assunto é o seguinte: por que ele tinha um tipo de interesse na sua seleção, com sucesso, com categoria, com força, derrubando Otamendi? E no mas aí que eu vou chegar, Pedro. O Internacional não derrubou no Equador, não derrubou um sapo, batiu um sapo lá no gramado e não derrubou. Aí é que eu vou chegar. Ele joga com 2 atacantes. É que quando o Roger... é que assim... Aí ele tem que jogar só 6 da tarde com o sol. Não, mas a gente pode aprofundar esse debate. A partir do momento que o treinador que o Inter tem é um treinador que joga no 4-2-3-1 com um centroavante, foi quando o Inter foi buscar o Roger. Eu não vou nem entrar no mérito do Roger, mas a forma de jogar. A partir daquele momento ia ser Borré ou Valencia. Quando é que o Roger tentou escalar os 2 juntos? Ou o Borré como ponta direita, que não é a função do Borré. O Borré, ele coloca o Borré pra jogar faz mais ou menos uns 8 meses que o Borré não toca na bola, tá? Mas ele corre o jogo todo, Sim. Ele vai atrás da bola, ele se interessa. Então, eu não vou cobrar do Borré que ele faça um grande jogo, porque às vezes ele não consegue fazer, ou por falta de capacidade, ou por marcação, porque foi mal escalado. O que eu condeno é que ele tem um comportamento na seleção e outro no clube, ganhando uma fábula de dinheiro. Mas é onde eu tô tentando chegar, Pedro. A partir do momento que o teu treinador joga com um centroavante e ia escolher um, já foi escolhido o Borré ano passado. O Borré estava bem e o Valencia era reserva. E o comportamento do Valencia foi esse que tu tá falando. Tu tem 2 formas de agir quando vai pro banco. Querer se matar no treino e elevar a disputa entre ele e o Borré. Se adaptar à nova ideia. Profissional. Mas aí quando ele não teve, em janeiro o Inter tinha que ter resolvido isso. Isso vai no psiquiatra. O Inter em janeiro já tinha que ter vai no resolvido. psiquiatra. O ponto passa pela falta de organização e planejamento dos clubes brasileiros. Eu acho que o Borré e o Valencia são exemplo disso. O Inter trouxe o Borré e o Valencia para jogarem juntos. 2 jogadores iguais. Não, na ideia do técnico anterior, que estava firmado antes da enchente, aquela história, e era um cara que o Inter tinha ideia de ficar com ele por um longo período, ele jogava com 2 atacantes. Isso é um erro de futebol, acontece? Não pode acontecer. Quando tu gasta 4 milhões de reais por mês em 2 jogadores, eu sei tu que não pode cometer esse erro. Mas isso eu não condeno o Valencia. Eu condeno o Valencia porque ele joga na seleção de um jeito e no Inter do outro. O Inter trouxe... Estão levando para outro lugar. Não, o Inter trouxe o Valencia para jogar com o Borré. Primeiro que o Borré chega quando as inscrições já estão fechadas. Tu tá tentando colocar no Inter a culpa, ou nos treinadores, ou no planejamento, a culpa da falta de vontade do jogador em determinado momento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa tá ligada a outra. Não tem. Uma coisa tá ligada à outra. A questão é que o Inter trouxe para jogar 2 atacantes e nunca jogou 2 atacantes. E aí, quando ele demite o técnico anterior por um trabalho que não deu resultado, enfim, que se desgastou com o grupo, pelas questões todas que a gente já sabe, o Inter olha pro grupo dele assim, eu tenho 2 caras, eu gasto... Vamos lá, quanto é que é a folha do Inter? 16 milhões. Vamos chutar que seria 16 milhões. O Inter gasta 25% da folha dele com 2 jogadores e ele traz um técnico que, pela ideia dele, e aí o técnico chega com a sua ideia, vai usar um deles só. E aí o cara tá no banco, se desmotivou.